um prazer muito grande receber muitas pessoas, muita gente, todos interessados, não só em cinema, mas interessados em as nossas questões como brasileiros e brasileiras e as questões globais. Para nós do Festival do Rio está sendo muito, muito importante poder ter a presença de mesas tão especiais, fazer um especial COP30 que está nos sendo permitido fazer a partir do apoio da Ford Foundation. Não só nós temos uma enorme janela de filmes inéditos, não inéditos, por toda a cidade, uma programação gratuita muito importante, mas temos a presença de muitas pessoas que fazem um trabalho que, como eu tenho dito, me parece mais importante do que o cinema, então eu quero que o cinema possa ser um caminho, um canal de amplificação dessas vozes. Nessa manhã a gente tem aqui uma mesa muito, muito especial sobre terra e liberdade, a nossa visão, obviamente, do que é a COP30 e daquilo que a COP30 pode nos trazer, é uma visão ampla, que contempla justiça ambiental, racismo ambiental, migrações, sustentabilidade, como nós vivemos, tanto no meio urbano quanto no meio rural, todos os povos originários que a gente tem que cuidar, porque somos nós também. Então, para nós é muito importante essa discussão, quero muito, muito agradecer aqui, agradecer ao Carlos Vicente por estar aqui, é muito, muito importante ter você com a sua visão amplificada, sua visão generosa, acolhedora do que pode ser, do que nós podemos construir juntos. Agradecer muito a presença da Gisele, que está no festival, um filme muito, muito, muito importante. Agradecer a presença do Eduardo Aires, o diretor. Puxa, que bom, chegou na hora. Agradecer ao Eduardo Aires, que é o diretor que nós acompanhamos com grande afinco e solidez durante todo o festival. A Ana, que acaba de chegar, muito obrigada por estar aqui com a gente, Ana, nesse debate. E ao meu querido, maravilhoso Edu Carvalho, um jornalista de alta qualidade, um amigo de qualidade ainda mais alta, isso é que é importante, e um ser humano com a qualidade ainda mais alta, que vai moderar essa mesa. Eu deixo com vocês essa tarefa de ter uma discussão boa, uma discussão que está sendo gravada e que eu espero que possa ser amplificada muitas e muitas vezes. Muito, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês estejam aqui outras vezes, porque agora eu fiquei apaixonada pela ideia de ter gente com trabalhos tão relevantes conosco aqui para falar desses trabalhos, para mostrar os filmes, mas para falar do seu próprio trabalho, das suas próprias visões. Muito obrigada mesmo. Liberdade no Brasil é ter coragem. É uma das frases de uma das obras que está compondo essa mesa e me chamou muito a atenção. Pau d'Arco, da Ana Aranha. O Brasil, minha gente, todos sabemos e é sabido que é permeado por uma discussão sobre quem tem e quem não tem acesso a direitos básicos. A emenda desse painel me chamou muito a atenção, porque ela trazia o seguinte: ela destacava que o monopólio de terras e a ausência de uma reforma agrária efetiva aprofundam desigualdades históricas e exacerbam as tensões sociais. É nesse fosso de disparidade que o Rio Market, o Festival do Rio, se coloca a pensar a luta pela terra como sinônimo de luta pela vida e pela liberdade. Como a Hilda anunciou, a gente tem uma mesa estelar nessa manhã. Ana Aranha, jornalista investigativa, diretora do documentário Pau d'Arco, que investiga a chacina de trabalhadores sem terra no Pará. Ao meu lado, meu xará, patrocinado pela Hades? Não, quem dera. Ainda não. Vai pegar esse monopólio, se apropria. Cineasta, diretor de longas documentais premiados como Tocato Neto, Todas as Horas do Fim, Crônica da Demolição e Barragem. Carlos Vicente na ponta, coordenador nacional da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais.
e também integrante da ONU PNUMA, P-N-U-M-A, ativista pela defesa dos direitos de povos tradicionais, e Gisele Martins, jornalista, ativista de direitos humanos, autora do livro Mobilização e Censura e premiada nominalmente Prêmio Vladimir Herzog 2024. Eu quero começar, muito obrigado, eu quero começar essa conversa abrindo como o audiovisual para vocês pode romper justamente o silêncio sobre as desigualdades históricas no Brasil e ser um agente de transformação, já que a gente está num ambiente onde a gente fala sobre audiovisual, tela, como ela pode ajudar a gente a visibilizar, a quebrar estereótipos e potencializar essas vozes que pirulam pelo Brasil de tantas realidades distópicas e também não distópicas, mas reais. Ladies first. Ana hoje começando, por favor. Estou me estreando como cineasta. Bom, para mim essa foi a pergunta, foi o gancho perfeito, Edu, porque Pau d'Arco foi um marco na minha trajetória profissional, porque por muitos anos, né, há 20 anos que eu cubro essa questão dos direitos humanos na Amazônia, e sempre que eu chego em um local, como eu cheguei depois da chacina de Pau d'Arco, as pessoas elas já estão machucadas ou violadas, ou na maior parte das vezes mortas, né? Geralmente a gente chega quando houve um crime, um acontecimento muito grave. Só que ao acompanhar os desdobramentos da chacina de Pau d'Arco, que foi quando a polícia militar e civil do Pará rendeu, torturou e executou 10 trabalhadores sem terras dentro de uma fazenda ocupada, os anos foram passando, eu fui cobrindo como jornalista, os anos foram passando, e aí depois de 3, 4 anos, a violência retornou, né? E o meu protagonista foi ameaçado, o segundo foi preso injustamente, foi criminalizado, né? O advogado das vítimas, e por fim, o meu principal personagem, que era uma pessoa já muito próxima a mim, um trabalhador rural, foi executado com um tiro na nuca. E aí, nesse momento, o que aconteceu? Eu vivi aquilo que eu retrato há tanto tempo, que é o luto que vira luta, né? Porque eu estava muito próxima mesmo do Fernando. Ele era meu personagem principal, a gente conversava muito, a gente se falou minutos antes dele ser assassinado. Então, aquilo me engajou de um jeito que eu nunca tinha sentido, que eu sempre escrevia sobre isso, reportava sobre isso, mas nunca tinha sentido na pele. E aí o filme, ele virou uma ferramenta da luta, né? Ele deixou de ser apenas um registro documental, jornalístico, que é uma coisa que eu sempre fiz assim, com esse profissionalismo, me obrigando a manter um certo distanciamento, que é sempre difícil, a gente sempre se envolve, mas dessa vez eu fui porque eu sabia que ele era uma pessoa, eu sabia a pessoa que ele era, eu sabia que o advogado era inocente, foi criminalizado, eu sabia que ele era inocente, e o Fernando, eu tinha total dimensão do que tinha acontecido com ele, que ele era perseguido pela polícia, ele era a principal testemunha da chacina. E aí esse filme, para mim, Edu, ele virou isso, ele virou uma ferramenta de transformação. Então, a gente fez uma campanha de impacto agora, eu estou super envolvida com isso, com atividades que eu nunca fiz, né? Que são atividades de transformação mirando impacto. Então, a gente está fazendo transmissões do filme, que são transmissões, além dos festivais e além de mirar o streaming no futuro, que a gente quer que esse filme alcance um público amplo e sensibilize as pessoas sobre a mensagem que ele manda, né? E a gente trabalhou muito para que o filme fosse nesse sentido, no sentido de sensibilizar, das pessoas saírem do cinema chorando, tocadas, elas também viverem o que eu vivi. De certo modo é até cruel, eu falo assim no final, porque eu faço com as pessoas que elas sintam o que eu senti, elas se apaixonam pelo Fernando, porque a gente tem 4 anos de gravação com o Fernando. O Fernando é um cara maravilhoso, incrível, inteligente, super engraçado. Então as pessoas se apaixonam pelo Fernando e elas perdem o Fernando. E aí o efeito que isso tem na saída do cinema, Edu, é impressionante, eu nunca tinha visto. As pessoas saem assim, como é que eu faço para ajudar? E aí quando a gente estreou esse filme, Não é Tudo Verdade, a gente viu esse efeito, as pessoas vinham falar assim, emocionadas, o que eu tenho que fazer para ajudar? Me fala o que eu vou fazer.
a gente decidiu fazer uma campanha mirando atores estratégicos. Então a gente está fazendo sessões em Brasília, sessões em Belém, fizemos aqui no Rio também, que é para chegar nas pessoas que podem ajudar a transformar o caso. Então, assim, a gente quer acelerar o julgamento dos policiais executores que já foram indiciados, que é um caso muito bizarro, assim, tem uma pilha de evidências contra eles e o julgamento não acontece. Então, a gente está sensibilizando o judiciário de Belém, sensibilizando o governo do estado do Pará para que, né, proceda com as indenizações, né, da reparação das vítimas. E a gente está também, enfim, movendo outros pauzinhos para que esse caso vire um marco de justiça e não um marco de injustiça que ele é até hoje. Então, eu agradeço pela pergunta, porque esse filme, para mim, ele foi uma guinada mesmo, de que, assim, cara, o audiovisual pode sim transformar a história. E esse documentário, a partir do momento que o Fernando morreu, eu já tive esse entendimento, assim, isso não é só um filme, sabe? Isso aqui é uma ferramenta de transformação, isso aqui é a ferramenta da luta dessas pessoas por justiça. Carlos traz na camisa pelo direito de respirar ar puro. Como o audiovisual, então, pode ser esse agente de transformação, mobilizar e ser um agente de transformação social. E, além de tudo, a gente fala muito de mobilizar, mas engajar são coisas totalmente diferentes. Carlos. Então, bom dia. Eu acho que eu sou o único aqui do grupo que não sou nem jornalista nem cineasta. Eu sou engenheiro florestal. E trabalho com um tema bastante complexo também, que é engajamento, sensibilização e engajamento de lideranças religiosas, de todo o espectro religioso, para entender essa pauta. Pauta ambiental, a pauta de defesa de direitos e a valorização da ciência e da informação científica. Mas, nesse trabalho que a gente desenvolve, a gente acabou indo para o audiovisual também como uma busca de uma ferramenta. E a gente partiu da seguinte ideia. Tem muito documentário de denúncia, tem muita informação importante que está circulando, mas tem uma parte da população ainda que um pouco como se fosse um pouco, eu diria assim, que não tão engajada, tão sensibilizada para esse tema. E como o nosso foco é a Amazônia, a gente pensou que a Amazônia é uma grande desconhecida para a maioria da população brasileira, né? 87% da nossa população vive fora da região, poucas pessoas vão ter a chance de ir lá, apesar de ter uma produção audiovisual bastante extensa no país, mas a gente ainda tem um engajamento muito pouco para que a sociedade se alie à luta das comunidades tradicionais, dos movimentos sociais na região, para mudar aquela realidade, né? São muitos casos, como o que você retrata, de violação de direitos, e a gente pensou, e se usasse a realidade virtual para levar as pessoas para a floresta sem necessidade delas se moverem para lá? E juntando saber narrativo dos povos originários, juntando o saber científico moderno, a linguagem da arte e uma mensagem que fosse universalizante. E a gente fez o filme Amazônia Viva, com a direção do Estevão Ciavato, e esse filme ele acabou gerando um efeito muito parecido com o que você relata, de pessoas chorando, pessoas recuperando memórias de quando moravam na área rural, nos diferentes lugares do Brasil, pessoas chorando porque não tinham ideia da magnitude, da grandeza da floresta, de ter algum contato com povos indígenas. E, acima de tudo, a gente começou a descobrir que duas coisas bem interessantes, que operando nesse nível da emoção, que primeiro era, a gente mostrou esse filme já para 160 mil pessoas no Brasil, com um aparelho de realidade virtual, botando e tirando da cabeça das pessoas, assim, é um trabalho monumental, e a gente começou a ver que as pessoas, a maioria das pessoas, depois de verem o filme, expressavam quase que tinham quase a mesma expressão. É como se a gente visse, independente da classe social, independente da condição econômica, da idade, de qualquer uma dessas variáveis, a gente via uma matriz igual em todo mundo, assim, aquela mesma expressão. É como se, ao retornar, ainda que por um mecanismo meio tão artificial, para esse lugar da natureza, a gente se encontrasse mais como uma matriz humana, comum, independente de todas essas diferenças. E a outra coisa que a gente descobriu é uma chave de acesso. A gente está, com esse filme, está conseguindo entrar em lugares absolutamente improváveis. Desde Supremo Tribunal Federal, comunidades religiosas na periferia, escolas,
Rock in Rio, conferência da ONU Internacional, Vaticano, encontros de profissionais de vários ramos. Então, assim... Festival do Rio. Festival do Rio também. E temos visto, assim, que eu, como não sou da área, né, e sempre fui uma pessoa que se formou a partir do audiovisual, assim, como público, né, a partir das narrativas, das histórias, das mensagens, das interpelações que os filmes produzem, eu tenho visto agora, por esse outro lado, o poder que tem de fazer essa migração dos 30 centímetros, né? Você pega as pesquisas de opinião do Brasil, a maior parte da população fala que quer a proteção do meio ambiente, que está aliada da luta dos povos indígenas, que está preocupada com a questão climática. Mas isso está aqui, mas não está aqui ainda, porque quando vira valor, guia escolhas. E a gente está vendo que tem uma falta de... uma não correspondência entre esses desejos, essas opiniões, o que as pessoas fazem quando vão ao mercado comprar produtos e quando vão escolher, por exemplo, seus governantes. Então, assim, eu acho que o audiovisual é uma coisa extraordinária, uma ferramenta que precisa de muito mais apoio para produzir muito mais efeitos. Você tratava de territórios invisibilizados, não só por uma questão narrativa, uma questão de toada de acesso, mas também de narrativas, enfim, ainda que a palavra esteja gasta. E eu jogo para a Gia agora ouvir como o audiovisual pode ser essa ferramenta para jogar luz. Bom dia a todo mundo. Eu sou da Favela da Maré, o conjunto de favelas da Maré. Sempre trabalhei com as palavras escritas, né? Como comunicadora comunitária, no jornal, comunitário na minha favela. E sempre fui essa pessoa de mobilizar pelas palavras, porque acredito que as palavras precisam incomodar para transformar reflexão e transformar prática, né? Comunicação comunitária é isso. Transforma as ideias para mobilizar. E aí é a primeira vez que eu estou como diretora, junto com a Natasha Neri, de um filme, estreando nesses últimos 3 dias aqui no Festival do Rio, como Cheiro de Diesel, que fala sobre a militarização, o impacto da militarização pelas Forças Armadas, pelo Exército Brasileiro, nos últimos 10 anos, partindo da Favela da Maré, na Copa do Mundo, e depois como essa militarização aumentou, né, nas favelas do Rio de Janeiro, e como a gente serve como um laboratório, né, para controle. E eu acredito que é controle de narrativa, é controle de mobilização, é para que a gente não se revolte pela miséria que a gente vive, pela falta de água, pela criminalização. Nesses últimos 3 dias, aqui no Festival do Rio, eu estou feliz por ser no Festival do Rio, porque eu estou em casa, né, no Rio de Janeiro, o que eu tenho percebido também é a inquietação das pessoas. Primeiro, o acesso que o audiovisual, pelo que eu estou percebendo, ele consegue ir além das próprias margens, né? Somos marginalizados nas favelas e muitas das vezes essa realidade fica só entre a gente, né? A gente está ali lutando, gritando e ninguém ouve o nosso grito. Quando passou domingo, segunda e terça, em 3 locais diferentes dessa cidade, que essa cidade muito dividida, que não vê a favela, né? A favela nasce aqui, não enxerga a favela. O que eu pude ver é pessoas também saindo super emocionadas, perguntando o que fazer, perguntando que cidade é essa, que é uma cidade do apartheid, e perguntando onde elas estavam enquanto a gente na favela vivencia tal militarização. Onde elas estavam, que elas não viam o que viram. Exatamente, onde elas estavam, onde elas estão, que o Rio de Janeiro é cercado de favelas, o Rio de Janeiro é uma favela e as pessoas não enxergam a nossa realidade. E aí eu vejo uma inquietação, eu vejo diálogo, a abertura de um diálogo com a própria cidade, a comunicação, e também vejo o audiovisual como uma grande ferramenta de memória, de denúncia e principalmente de troca para além das margens. É isso. Você faz uma costura, né? Do Torquato, você começa a ir para temas que mobilizam, tal qual os outros participantes. Então, para você, enquanto cineasta, documentarista, fazedor de linguagem, né, aplicada nas diferentes frentes, como o audiovisual ajuda e contribui para você contar essas histórias e causar essa inquietação? Eu acho que
cinema especificamente, assim, né, mas o audiovisual como um todo, ele oferece tempo, assim, é um tempo para o espectador, né, um tempo de você se dedicar a acompanhar aquela história de uma outra forma, e esse tempo que você dedica, ele eu estava falando sobre isso antes, né, da nossa conversa, ele é um tempo que deriva do tempo que a gente dedica para contar essas histórias. Então, ele tem muita importância, né, o jornalismo, por exemplo, a gente saber o que está acontecendo no país e nas diversas frentes de lutas e tal, né, e a gente se informa, né, Repórter Brasil, todas essas agência pública, tem vários, até a mídia corporativa nos noticia muito do que está acontecendo, né, mas quando a gente tem um trabalho de tempo, né, para fazer um documentário, que a gente vai acompanhar aquela comunidade durante bastante tempo, a comunidade fica ansiosa, né, porque assim, está acostumada a chegar jornalista e 3 dias depois está no ar, no dia seguinte está na imprensa, escrita, e assim, vocês ficam vindo aqui, cadê? Eu quero ver o resultado, né? Não, mas é um outro tipo de aproximação que a gente está tendo, é um trabalho até da comunidade entender que a gente está fazendo um trabalho diferente. E esse tempo, filmar é a parte rápida até, demora só um ano, às vezes, no meu caso, um pouco mais de um ano, assim. Mas aí depois para editar, todo esse tempo desse burilamento, né, de fazer um filme, porque é você transformar mais do que uma informação, né? Você está transformando também uma experiência estética. Você está interessado na emoção, claro que o jornalismo também envolve emoção, né? Mas assim, um outro tipo de emoção. Então, a experiência estética que vai envolver a pessoa para ela se sentir dentro daquela situação. Ela não vai só se emocionar com o que o outro está passando, ela vai sentir junto com o outro, né? Então, assim, eu acho que o grande papel do cinema, do audiovisual nessas lutas é oferecer tempo, né? O tempo do nosso trabalho que vai se transformar no tempo que as pessoas vão se dedicar a assistir aquilo com envolvimento emocional, intelectual, um movimento integral, né? O cinema exige e permite isso, né? O envolvimento integral. A gente vai assistir aquela obra, vai estar na sala escura, ou então na nossa casa e vai se dedicar àquilo. Eu até peço desculpas e explico por que eu vou usar muito o termo audiovisual, porque, bom o Eduardo ter pontuado o cinema, mas eu vou usar muito audiovisual por conta das diferentes maneiras de consumo em telas hoje existentes, né? Aquilo que possibilita a tela, as telas, né? Então eu vou chamar no macro o audiovisual. Edu me tratava e trazia sobre a questão do tempo, e aí, olha como a mesa é conectada, tempo. Há 10 anos a Maré foi ocupada pelos militares, e o desenrolar disso a gente vai poder ver, assistiu durante 3 dias e vai poder ver e aprender o cheiro de diesel. A trajetória da GI é marcada por essa questão da militarização no território, porque também morador profissional e também moradora, não sair dali, diferente de um jornalista ou de um documentarista. Gi, minha pergunta para você é como driblar esses desafios e poder contar justamente essa história, pensando naquilo que eu falei inicialmente, garantia de liberdade num território já conflagrado por esses agentes. Ótima pergunta, porque a favela da Maré tem 140 mil moradores, pessoas que sabem ou não sabem ler, pessoas que têm acesso ao cinema e a maioria não tem acesso ao cinema, por exemplo. Então, por isso que a gente diversifica essas ferramentas de comunicação. E quando a gente criou lá atrás o Maré Vive na invasão do Exército, na ocupação do Exército, foi para que os moradores participassem dessa página e os moradores se utilizaram do audiovisual, gravando as suas próprias violações de direitos humanos. E a gente denunciava por essa página lá atrás, né? Tempo, Facebook ainda. Depois virou Instagram e virou outras ferramentas. Como driblar isso, né? Como fazer com que as pessoas se inquietem, se incomodem, porque o filme é para incomodar. O filme é para que as pessoas se perguntem onde elas estavam naquele período. E a ideia é para que os moradores também assistam e consigam
trazer a memória sobre a sua própria história, porque muitas das vezes a gente que tem uma avalanche de ditas informações, né, que enfim, é muita informação, mas muitas das vezes sem conteúdo, e muitas das vezes essa informação não está a nosso favor. Então, todos os dias a gente tem que brigar contra uma contra-narrativa sobre a própria favela. Então, o filme, eu estou vendo, né, nesse momento, como uma grande oportunidade de fazer com que os moradores também relembrem a sua própria história. Relembrem a sua própria história a partir da memória e da narrativa de nós mesmos. Porque a maioria das vezes, o que saía naquela época sobre o Exército na Maré era que era uma grande oportunidade de paz para a gente. E a gente foi, durante esses 10 anos, com uma grande avalanche de informação dizendo que a UPP é bom, que o Exército é bom para os nossos territórios, justificando inclusive o genocídio negro, justificando todas as violações de direitos que ocorrem na favela. Então eu vejo esse momento do audiovisual, né, dessa vez com o filme, como essa oportunidade de fazer memória, de fazer com que os moradores relembrem a sua história. A minha avó foi no primeiro dia do Cheiro de Diesel, no domingo, na Gávea, ela nunca tinha entrado no cinema, e aí eu preparei ela, falei, ó, o bagulho é doido, o filme é chapa quente. Vai ser chapa quente. Ah, mas eu estou acostumada, já moro na favela da Maré há 50 anos. Quando ela saiu super impactada, falando, tomara que esse filme ultrapasse as barreiras e alcance outras pessoas para verem a nossa realidade na favela. Mas ela saiu chorando e muito impactada pelo som, pela imagem e pela coragem dos próprios moradores de colocarem na cara. Você me dá um ótimo gancho. Essa mesa está muito boa. Está seguindo direitinho, não tem nada melhor. A gente nem combinou. Coragem. Ana, Pau d'Arco nasce de uma investigação de uma chacina brutal e dessa tentativa de encobrir um crime. Qual se tem, o custo de levar para a tela justamente a vida, a história de pessoas, unir a coragem, sobretudo de visibilizar pessoas que não querem se permitir se calar mediante as ações de outras forças, vou dizer aqui só do Estado não, mas forças que acabam permeando o território, como a gente viu em Pau d'Arco. Nossa, isso aqui é papo para minha terapia, viu? Porque a partir do momento que a gente entra num território, né, um território que não é meu, que é super distante, que é super diferente, né? E eu acho que isso é o que me move, é entrar em lugares que não são conhecidos. E aí a gente começa a acompanhar por tanto tempo a trajetória de pessoas corajosas que fazem esse trabalho e ficam no território, né? Fernanda era uma testemunha da chacina que optou por sair do programa de proteção e voltar para o território e lutar pela terra dele. O Vargas é o advogado que representa o Sem Terra na capital do ruralismo, né? Então ele é totalmente um peixe fora d'água, ele é ali um cara perseguido, né, pelas forças e elites locais. E a partir do momento que você passa a retratar e acompanhar essas vidas, você, primeiro, se importa muito com elas, então a morte do Fernando foi aquilo que eu falei, me envolveu completamente na história, e você também se responsabiliza por elas, porque o retrato que você vai fazer delas vai reverberar de volta para elas, né? Seja em exposição que protege, seja em exposição que arrisca. Então a gente tem um diálogo contínuo com as pessoas que aparecem no filme sobre isso, sobre o risco que você corre e a decisão de permanecer ou não no território. E logo que o filme saiu, houve uma expectativa muito grande de minha parte, que parte das pessoas que estão no filme saíssem do território, porque eu queria me sentir segura de que o meu filme não vai ter impactos negativos para elas, né? Só que a decisão delas é de ficar no território, né? E isso foi redecidido ao final do filme. E aí houve todo um processo de discussão, diversas reuniões, consultando outros agentes que nos ajudaram a entender essa decisão, de que, olha,
essa pessoa, ela renovou a decisão dela de estar nesse lugar e continuar a luta dela, e entende que a exposição dela a protege, né? Agora, esse é um pacto que me implica, porque eu fiz o filme, eu escolhi colocar aquelas pessoas no filme, eu escolhi colocar a casa daquelas pessoas no filme, a família daquelas pessoas no filme, pessoas que permanecem no território. Então, isso é um pacto que exige também de mim coragem, de continuar divulgando o trabalho, né? Sabendo que esse trabalho ele não está fora daquele mundo, né? E essa coisa de morar no território, eu acho que é isso, assim, o pé está ali naquele chão, o meu pé não está naquele chão, então em casa eu estou protegida, eu estou segura. E quando o filme sai, eu quero que todo mundo ali esteja seguro também, né? Só que isso não é possível, porque esse é o mundo em que essas pessoas vivem, elas não querem sair desse local, elas não querem abandonar esse local, né? Então, ao mesmo tempo, é bonito perceber isso, mas também é muito tenso, porque me implica nessa história, né? Então, essa intenção de continuar cobrindo a história, de continuar acompanhando a história, deixa de ser só uma intenção e um desejo e passa a ser uma responsabilidade também, né? Eu preciso continuar em contato com essas pessoas e preciso continuar ou reportando o que acontece com elas, ou fazendo com que outros jornalistas reportem. Então, é um processo que nos aproxima desse território, dessas responsabilidades, e faz com que a história continue sendo viva no sentido de ser contada para fora. É interessante nesse sentido. Contada para fora, romper bolhas. Carlos, quais as ferramentas, para quem não é totalmente do audiovisual, são criadas ou que você encontrou justamente para buscar esse diálogo, esse engajamento, né, na luta por direitos de quilombolas, indígenas, povos tradicionais e justamente, né, conectar a comunidades religiosas, contar essa realidade para outras pessoas? Então, quando a gente olha, né, por exemplo, o título dessa mesa, né, direitos, terra, conflitos, durante as últimas décadas a gente olhava para esses temas pela perspectiva do direito, né, a partir de toda essa tradição, essa história do Brasil, né, do latifúndio, né, da escravidão. Só que recentemente esse modelo ele não só produziu e perpetuou muitos dramas sociais, mas ele está também inviabilizando a condição de vida, de sustentação de vida, porque por trás disso vem muito desmatamento, vem poluição dos rios, vem falta d'água, vem poluição do ar, e está afetando todo mundo. Então, defender o direito dessas comunidades também proteger a vida de todos, sobretudo de uma população urbana que é majoritária no Brasil, que está concentrada nas cidades e que muitas vezes está desconectada dessas lutas que acontecem nesses territórios. E as comunidades religiosas têm um gigantesco potencial para contribuir para isso. Primeiro porque em todas as diferentes religiões você tem princípios fundamentais do respeito à vida, do respeito às pessoas, do amor ao próximo e do cuidado com a natureza. Muitas vezes isso não é muito ensinado, não é muito praticado, mas isso ao mesmo tempo é uma grande oportunidade. Então, o que a gente está fazendo na prática? A gente está criando espaço de diálogo, sabe, Edu, como você falou, diálogos entre os diferentes grupos religiosos, das diferentes correntes, das diferentes matrizes de espiritualidade, mas também das diferentes ideologias, com cientistas, mas em ambientes em que as pessoas não estão expostas para que possa emergir a pessoa e não a persona pública, que acaba performando, defendendo posições e não fazendo qualquer tipo de inflexão ou de aprender coisas novas. E a gente tem visto que esses diálogos, eles abrem gigantescas janelas de esperança para o Brasil. Porque uma época em que a gente vive com tanta agressividade, com tanto conflito, com tanta desinformação, com tanta intolerância, você ter as pessoas voltando a conversar e a partir de uma base que não é de fake news, de desinformação, mas a partir de evidências, num ambiente permeado pelo respeito, pelo amor, é possível construir realidades novas. A gente está vivendo essa experiência há 3 anos e meio e a quantidade de casos que acabam surgindo a partir desse encontro dessas pessoas com essa realidade. Por exemplo, você vê uma comunidade religiosa de perfil bastante conservador se entendendo a luta dos quilombolas na Amazônia e ajudando a fazer petições, a assinar documentos, a fazer pressão no parlamento. São coisas assim que
tradicionalmente não eram tão visíveis, a menos no segmento mais progressista, né? Então, eu tenho visto assim que a grande ferramenta é o diálogo, mas não é o diálogo performático, é o diálogo mais intimista, em que as pessoas possam conversar sem o medo da exposição, porque junto com a exposição vem o cancelamento. Então, se você tem um determinado líder que saiu daquela bolha e percebeu que esse assunto tem todas as implicações e essa importância, mas se ele está disposto, ele vai ser confrontado por sua base e ele vai se fechar. Mas se você permite com que ele tenha esse processo pessoal, depois ele vai encontrar os caminhos de fazer a transição na sua comunidade, né? Então, eu acho que isso eu acho que a gente tem aprendido a voltar a conversar, sabe? Eu acho que isso acho que é a principal ferramenta do nosso trabalho. Certíssimo. Um dos grandes trabalhos, não mais recente, a gente brincava disso, do Edu é o Torquato. E cinema documental, se eu posso assim dizer, certo? O eixo documental de realização, ele acaba por focar em indivíduos, como você fez em Torquato. Mas, tanto em Crônica da Demolição quanto no Barragem, a gente tem uma perspectiva muito coletiva. Até mesmo uma das frases que me chamou muito a atenção no Barragem, de uma moradora em que ela fala: eu não preciso de dinheiro, eu preciso de um lugar para morar. E ali ela está numa assembleia com outras pessoas. Aí ficou quicando para mim de que maneira a tela, numa perspectiva de falar coletivo, ela contribui, saindo dessa motivação individual indo para o coletivo. Quando a gente conta essas histórias, ela é também uma forma da gente trazer para o debate público, para o centro, direitos que abarcam toda a sociedade, uma perspectiva de remoção, de esquecimento, como a gente vê, sobretudo no Barragem. A Barragem lida muito com essa dialética, talvez, entre as lutas coletivas e as lutas individuais, né? Assim, tem um momento que eu acho muito marcante que eles estão discutindo lá, né? Eles fazem uma confraternização em Bento Rodrigues, né? Que é o primeiro distrito destruído pela lama da Samarco. Barragem, acredito que nem todos tenham visto, é um documentário sobre a destruição, sobre as consequências, né? E a luta por reparação da comunidade de Bento Rodrigues, que foi a primeira destruída pela barragem da Samarco Mariana. A barragem do Fundão foi, né, rompida e aí destrói essa comunidade fica sem nada e o documentário vai acompanhar então a luta dessa comunidade pelos seus direitos, né? Assim, tem direitos emergenciais, assim, eu preciso de um teto para morar, né? Eu preciso ter alguma subsistência porque eu perdi meu meio de vida, né? Ocupação, trabalho, renda, então tem essas que são as considerações emergenciais, que a maior parte do primeiro ano pós rompimento é isso que eles estão debatendo, mas tendo como horizonte futuro a ação principal, que seriam as indenizações e o reassentamento da comunidade de Bento Rodrigues. Então está todo mundo numa situação que, assim, eu perdi toda a minha casa, perdi meu meio de vida, né? Então são lutas que são problemas muito individuais, só que essa luta ela tem que ser lutada coletivamente porque aconteceu com todo mundo. E tem um ponto que era o que eu ia falar, né? Tem um momento do filme que eles estão fazendo uma confraternização assim, em volta dos carros. Eu ia falar sobre esse momento. Tem um morador que fala, eu já resolvi, em outras palavras ele fala, eu já resolvi o meu, mas tem pessoas na outra assembleia que não resolveram. Eu vou voltar na próxima para continuar brigando pelos outros. Exatamente. Que é o Mauro, né? Que é um personagem incrível, muito combativo, assim, o cara realmente, acho que combativo é a melhor palavra, assim. E nesse diálogo, depois alguém fala assim, as pessoas não se dão conta que um perdeu, todo mundo perdeu, porque o que a gente perdeu foi Bento Rodrigues. Então, assim, é como se aquele local sintetizasse tudo, né? Porque todos perderam Bento Rodrigues. Então, a luta tem que ser coletiva nesse sentido. Então, assim, o filme, de modo geral, representa uma luta coletiva, né? Porque essa coletividade toda perdeu tudo isso ao mesmo tempo. É uma infinidade de individualidades, né? Que você vai vendo assim ao longo do filme. A gente vai citando alguns assuntinhos assim
o terreno de uma, a Samarco está propondo um terreno de uma, que é 600 metros quadrados menor do que o que ela tinha. O outro tinha dupla residência. É uma infinidade de problemas quando você destrói a vida de 600 pessoas. Com 600 problemas diferentes, não é um problema só e uma solução só. Você tem que achar 600 soluções. Então, assim, a gente vai mostrando que tem essa infinidade de problemas, a gente não vai entrar, né? Assim, o filme mostra, na verdade, uma dinâmica, né? Mais do que debater as questõezinhas, né? Porque tem são mil questões. A conta de luz que eles pagam em Mariana, no centro, né, de Mariana, é mais cara porque é residencial, e lá no distrito rural a conta de luz era mais barata. É uma infinidade, a gente vai ficar entrando em tudo, sabe? Mas a gente tem que dar essa dimensão da luta coletiva e como a Samarco lida com essas pessoas e com essa comunidade. E é sempre, vamos resolver na próxima reunião, vamos resolver na próxima assembleia, vamos resolver na próxima audiência. E eles vão triturando essa comunidade, né? Então, assim, a comunidade acontece isso, mas a gente tem que destacar elementos individuais, né? Então, ao longo do filme, realçam alguns desses personagens. O Mauro é um desses que você falou, a Mônica também, ela é uma mulher incrível também, muito combativa, e a gente vai se aproximando deles, e o Antônio. São 3 personagens que a gente se aproxima mais, né? Mas assim, sem deixar de perder essa noção de que a luta é coletiva, que eles estão ali sempre contra aquela máquina de triturar minérios e pessoas. Carlos e Gisele trabalham para visibilizar questões de comunidades, dinâmicas de território, violações, violências estruturais. Como a tela, então, ela pode, nesse momento que ela rompe a questão territorial, como a tela ela pode catalisar justamente essa atenção para mobilizar agentes internacionais e fazer a justiça chegar, se é que ela chega. Na verdade, se é na tela que a gente deposita toda a esperança para que a mobilização pela proteção e garantia dos direitos possam chegar. A vida na favela é completamente invisibilizada, né? A gente está no Rio, como a gente falou há pouco, onde não se enxerga esse lugar, né? Ainda somos considerados não humanos nesse lugar, né? Toda a nossa vida é criminalizada, nossa luz, enfim. Não, e só um adendo, quando você fala de invisibilidade, apenas, a gente está falando, você começou a falar do Rio de Janeiro, mas anteontem a gente teve a titulação de 12 mil favelas, só ontem, em 2025, 12 mil favelas recebendo seus CEPs. Depois de 120 anos. 120 anos, a gente pela primeira vez vai ter um registro de que a gente tem o direito a CEP. Né? Coisas muito básicas, um iFood, sei lá, uma comprinha no site, a gente não tem nem esse direito, né, nem de consumir. Nem de consumir a gente tem o direito, né? Cartas não chegam, né? Ainda lá no tempo das cartas. Então, só ontem, muito bem lembrado, nesse lugar completamente invisibilizado, depois de 120 anos a gente ganhou o CEP. Agora é lutar pela casa, agora é lutar pela terra, pela nossa terra urbana, né? Que é o quilombo urbano. E aí fala as lutas coletivas, individuais, nossas lutas são completamente invisibilizadas. Nós somos criminalizados, violentados, marginalizados. E aí quando se fala sobre o direito, sobre a luta por justiça, é isso, a gente ainda até, depois de 120 anos, agora vai ter um CEP. Isso vai ser um caos nas favelas, né, também. Justamente porque não são uma casa, são milhões, só na Maré são 140 mil moradores. É um CEP, não, é por casa, eu acho. Vamos ver como é que vai ser isso. E não só isso, olha o quanto nós somos invisibilizados e não significados. Depois de 120 anos, o IBGE nomeou a gente, ano passado, como não aglomerados subnormais. Até o ano passado, eram subnormais, a Gisele é uma subnormal, uma não humana. A sua favela é subnormal. Aí, ano passado, por muita luta do movimento de favelas, uma luta invisibilizada, a gente consegue a conquista de ser comunidades e favelas, e não queriam nomear como favela. O IBGE não queria nomear as favelas como favelas. A gente, por quê? Porque vocês são... favela tem uma significância, um significado ruim.
Eu falei na leitura de vocês historicamente, não na nossa leitura. E aí, Edu, quando você fala sobre justiça, luta internacional, a gente ainda está lutando pelo básico. Direito à água, direito à casa, direito à luz. E o filme, eu vejo como uma oportunidade de ser mais uma ferramenta de luta, né? O direito local ainda não chega à favela, quanto mais a luta por direito internacional. Mas eu vejo como formas de pressionar lá fora, e aí é uma estratégia política, né, e de movimento social também, visibilizar o que ocorre na favela a partir de uma militarização para fora, para mobilizar aqui dentro. Muitas das vezes, quando a gente não tem conquistas na favela ou lutas que são invisibilizadas, o que a gente faz? Mobilizar fora para se mobilizar a luta por direito dentro. Então, eu vejo o Chega de Diesel como essa oportunidade de ser mais uma ferramenta de luta para que a gente ultrapasse as barreiras, os muros literalmente visíveis, né, do apartheid, que tem inclusive na favela da Maré, vá para fora para que a gente mobilize dentro. E tem uma coisa muitíssimo importante que o filme trata, para terminar minha fala aqui, é que a gente não tem um movimento de luta de vítimas do exército na democracia brasileira. Então o filme traz esse encontro de pessoas de favelas que foram vítimas na democracia brasileira pelo exército brasileiro, porque a ditadura continua na favela. A gente ouve muito falar de quem lutou na ditadura, e a gente tem essas lutas já, mesmo invisibilizadas, tem. A luta por reparação, a luta por justiça, memória, verdade, mas e as vítimas das favelas do exército brasileiro na democracia, né? Porque a gente viveu sob garantia de lei e ordem, uma lei que dava poder de polícia ao exército durante esses últimos 10 anos, isso na democracia. Então o filme, ele já traz esse encontro de vítimas e de familiares e de favelas. A gente está se vendo pela primeira vez. É tipo, o que ocorreu com você ocorreu comigo, o que ocorreu com você em outra favela ocorreu comigo nesses últimos 10 anos. Então vamos nos reencontrar em coletivo, em coletividade e lutar para que outras favelas não sofram no GLO também. Uma coisa super interessante que está acontecendo já faz algum tempo, acho que mais de uma década, é que o investimento para que as próprias lideranças dos territórios, comunidades indígenas, quilombolas, agricultores familiares, né, ribeirinhos, eles usem também essa ferramenta do audiovisual para contar a sua história a partir da sua lógica, da sua estética, da sua visão, do seu lugar de fala. E isso tem produzido materiais muito interessantes que têm sensibilizado muitas pessoas. Eu acho que esse relato dessas realidades a partir de uma visão de pessoas da cidade é extremamente importante, trouxe essa luta até agora, deu visibilidade para muitos dessas batalhas, né, dessas violações, e continua sendo muito importante. Agora, essa geração que está surgindo de narradores do seu próprio território, contando as suas histórias, mostrando a sua realidade a partir... Isso tem um potencial gigantesco. Eu me lembro que durante a conferência do clima, a COP27 no Egito, a Chai Surui, que também virou cineasta, além de ser uma ativista, né, do povo Paité Surui lá de Rondônia, ela, depois que viu o filmezinho, né, ela falou assim: a gente anda pelo mundo falando da nossa realidade, mas é muito difícil para que as pessoas que estão lá imaginem o que é esse lugar. Imagina o que é viver dentro de uma floresta amazônica ou viver dentro de uma favela. Não tem como, a pessoa não tem referencial para abstrair ao ponto de chegar nesse lugar, mas o audiovisual lhe permite fazer esse transporte para lá. E se você tem esse transporte, além de todos os recursos, mas você também tem aquela carga cultural que esses narradores locais podem trazer, isso aumenta muito mais a potência. Então, eu tenho visto, tem muita gente apoiando, né, novos cineastas, produtores locais. Isso é um processo que não só vai ajudar para falar para fora, mas sobretudo falar aqui para dentro, para a população brasileira, né? Pau d'Arco, apesar do lançamento ter ocorrido, apesar não, embora tenha sido lançado em 25? Foi abril desse Foi ano. abril desse ano no É Tudo Verdade, já tem 7 congratulações só no É Tudo Verdade, é isso mesmo?
Não, foi outros festivais. Outros festivais juntos, né? Apesar disso, Ana, e você enquanto jornalista e tendo esse reconhecimento pelo trabalho, isso não anula a hostilidade e a sensação de insegurança. A pergunta que eu te faço é justamente essa: como é que você lida com a disparidade justamente de apoio institucional ao retratar essas violações de direito e como isso acaba também moldando a narrativa que vai chegar ao público quando tem a repercussão, a finalização do projeto e que a gente tem após, né? Porque ele continua vivo nas pessoas a partir dessa inquietude que se trata depois que as pessoas assistem. Sim. Olha, Edu, é um processo de formiguinha, né? Esse filme, mais do que tudo, assim, me fez lembrar que eu sou só uma formiguinha num mundão, né? Numa florestona, e estou carregando a minha folhinha junto com muitas outras. E por isso que para mim é muito legal estar aqui nessa mesa super qualificada. Eu queria dizer que eu consegui assistir os dois filmes, óbvio que eu assisti. Fiquei muito feliz, por isso que eu cheguei em cima da hora hoje, que ontem o Edu me mandou o link de Barragem na última vez. Edu, precisa assistir, não dá para ir sem assistir. Aí eu fiquei até tarde assistindo. Filmaço, parabéns. O Dagi eu vi também na estreia, né, na Gabi, filmaço também. E inclusive foi interessante porque o seu filme, eu falei, não, eu vou assistir, aí uma hora eu vou dormir. Eu comecei a assistir meia-noite, imagina, eu vou dormir, não dormi. Fiquei lá vidrada, na hora que eu falei, não, faltava 10 minutos para acabar, eu preciso dormir, senão amanhã eu perco a mesa, eu quase perdi a mesa por causa do teu filme. Fiquei presa ali na história. E o Dagi também, a gente sai completamente perturbado, assim, com essa sensação, né, de que a gente vive em mundos paralelos, né, a gente vive... Sempre que eu vou a campo e volto, seja numa comunidade, numa favela, na Amazônia, eu volto para o conforto da minha casa, eu tenho muito essa sensação, sabe? De que assim, a gente vive em estados muito diferentes, né? Então, essa questão da liberdade, da coragem, ela é brilhante no mundo que eu habito, mas ela não existe no mundo que eu vou profissionalmente para cobrir. Então, eu fiquei muito feliz também quando eu vi Barragem, porque eu lembrei da cobertura que a Repórter Brasil fez lá no começo, que aparecia... Como é que é o nome da mulher que aparece? A Mônica. A Mônica já aparecia falando ali. Eu sempre pensei, o que aconteceu com aquela mulher quando eu fui assistir seu filme? Nossa, ela foi até o fim lutando e tal. E essas pessoas que têm coragem no território e que entendem que a coragem delas é ter liberdade, né? Que foi uma frase que o Vargas falou no Pau d'Arco, é incrível, porque elas conseguem transitar também entre os mundos, né? Então elas saem, aparecem na tela e as pessoas que estão aqui do outro lado conseguem se conectar com aquela realidade, né? Então essa questão da democracia e da ditadura, eu acho que ela é muito, muito presente nos três filmes, né? E quando eu assisti Barragem, eu pensei, mas Barragem, mas que nome mais óbvio. Aí eu falei, não é, porque assim, é a empresa que está fazendo uma barragem de direitos, né? Ela está impedindo que as pessoas acessem a coisa mais básica, não acessem de forma possível, que os direitos mais básicos de uma indenização, um ano depois não chegou, de uma indenização emergencial, né? Um ano depois está se discutindo R$1.000 de uma indenização emergencial, é isso mesmo, a Vale, essa marca, das maiores empresas do mundo, né? E aí dá só pro cara que fala na reunião, que é para calar a boca dele. Cara, é muita mesquinharia, né? Mas é que não é pelo dinheiro, não é pelo dinheiro, é pelo sistema, para não reconhecer que aquilo é legítimo, porque se reconhecer que aquilo é legítimo, vai ter que indenizar um monte de gente, sabem que vai ter que indenizar, né? Nas comunidades é a mesma coisa, né? Assim, é um cala-boca constante em todo mundo que fala na comunidade, né? E em Pau d'Arco também, né? O homem que tinha coragem de falar e testemunhar, e não só, o Fernando não só testemunhou diante da justiça, como ele falava para quem batia na porta da casa dele, ele falava, soldado verbo, aquilo era inadmissível, mesmo que fosse lá dentro do assentamento. Então, foi calado também. Então, essa dimensão do autoritarismo que a gente vive no Brasil, que é muito presente no mundo inteiro, mas estamos falando do Brasil, né? E que de vez em quando vem à tona, longe de quem tem o poder de se transformar, né? Com o Bolsonaro, foi bem na nossa cara. Foi bem assim, ó, a gente quer metralhar petista. Opa, isso assustou, né?
Então, o Trump agora a gente enxerga que isso está aí, isso é poderoso e se deixar, vai embora. Só que esses lugares nunca saiu e está ali, está oprimindo, né? Então, mesmo essa, o Edu falou a palavra distópica, né? Eu tenho essa, por isso que eu gosto tanto de ficção distópica, porque a ficção distópica me aproxima mais da minha realidade do que a realidade que eu vivo de classe média, porque a classe média me parece totalmente isso aqui não é real, né? Então, que bom que a gente tem esses espaços. E aí, falando sobre a potência, né, do filme, assim, é uma sensação constante de tentar chegar no lugar. Então, somos aqui poucos, né? Mas somos, acho que, muito fortes e conseguimos mudanças muito importantes, cada um na sua área, assim. Quando o Pau d'Arco passou aqui no Rio, no Festival do Rio, a gente chamou o Raul Santiago para debater no final, justamente para fazer essa conexão. E algumas pessoas falam, nossa, mas Raul Santiago não tem nada a ver com a Amazônia. Tem tudo a ver, gente, tem tudo a ver, é a mesma história. E aí foi super emocionante, porque ele se emocionou e falou, nossa, uau! E ele já tinha ajudado Vargas, na época que o advogado foi preso, criminalizado. Uma das pessoas contactadas foi o Raul. Olha que louca essa rede, olha que bonita essa rede. Ele falou o quê? Um advogado de sem terra, acusado de ter matado uma pessoa, está preso por causa de uma piada que fez no WhatsApp. Essa era a história, né? Não, eu vou ajudar. E aí o Raul mobilizou e a Anitta publicou no Instagram dela um post pedindo a liberdade do advogado. Quer dizer, como essas redes, né, são importantes, porque nessas horas a gente não pode contar com o Estado nessas horas está fechado, né? O que a gente tem é a gente, o que a gente tem são essas redes. Então é muito importante a gente entender isso, né? E potencializar isso, porque é isso, assim, a gente está no festival, está no espaço de visibilidade, massa, sai matéria, né? Eu vi sair matéria da Gi falando que a ditadura ainda... Qual foi a frase, Gi? A ditadura não acabou nas favelas. A ditadura não acabou nas favelas, e é um momento de visibilidade, mas daqui a pouco passa a visibilidade, daqui a pouquinho passa, né? E aí, como essas redes são importantes, imagino que todo mundo está aqui também, né? É uma agência super qualificada que está interessada também em manter essas redes, então, na hora que a coisa aperta, né? Saber para quem ligar, saber quem que vai ajudar, né? Quem que vai ligar para a Anitta, quem que vai emplacar uma matéria no Fantástico, né? Toda essa rede, como ela é importante, ela é pequena, mas ela é forte, ela é potente, e é o que a gente tem, gente, é o que a gente tem. Dando esse gancho, a gente o Rio Market acontece dentro do Festival do Rio, mas ele pensa não só a cadeia produtiva nacional como internacional do audiovisual. E cinema, audiovisual, capacidade de inspirar e informar. Agora, realizadores todos, até mesmo Carlos. Quais são os indicadores concretos de transformação que agora reafirmam que apostar nessas causas, nessas histórias, faz sentido para vocês? E se, a partir disso, vocês já criaram, tem uma dimensão de sucesso enquanto missão na busca pela realização? Vou aproveitar que o microfone está na minha mão. Bom, a questão internacional para a gente é o próximo passo agora. A gente não estreou internacionalmente e a gente está mirando um festival, que é um festival de direitos humanos, que acontece em março, em Genebra, em paralelo com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, porque a gente teve aí você falou indicadores objetivos, né? Felizmente eu tenho indicadores objetivos para te responder, dessa vez, pela primeira vez na vida acho que eu tenho. A gente fez uma campanha com 4 objetivos, né? Que é assim, acelerar o processo de regularização da terra, então que o assentamento lá onde ocorreu a chacina e que há 10 anos as pessoas moram sem luz, sem nada, sem sexo, sem estrada, sem absolutamente nada, fosse regularizado. Isso já rolou, isso foi muito legal. Assim, a gente começou a divulgar o filme, saiu na Tudo Verdade, escuta, vai ter uma estreia, vai ter uma sessão em Brasília. Aí no dia da sessão em Brasília, foi o presidente do INCRA anunciar que, vai rolar. Então foi muito massa, porque houve essa sincronização, assim, eu acho que o Estado já havia, obviamente, uma intenção de fazer,
mas com a visibilidade do filme, falou, não, vamos logo acelerar e fazer isso aqui acontecer. Então foi muito bom e realmente o assentamento vai sair, né? As pessoas já estão fazendo cadastro e tal, isso foi muito bom. A outra questão que é super difícil, que é acelerar o caso do julgamento dos policiais réus pela chacina. E aí a gente tá em cima. Indenização para os familiares das vítimas que morreram e para os sobreviventes também a gente está em cima. E por fim, que é o marco que eu acho que é mais do audiovisual mesmo, da comunicação, da sensibilização do cinema, que é sensibilizar as pessoas para que entendam que os sem terra também são aliados do clima, né? Que a gente vai levar isso para a COP, a gente vai levar essa mensagem para a COP, vai levar para fora. Quando você assiste o filme, quando eu estava lá cobrindo essa história, eu estava muito focada na violência, né? Na justiça, na violência, nas injustiças. E os trabalhadores falavam assim, escuta, você não vai filmar a roça? Você não vai filmar a vida? Você vai filmar a morte? Nossa, você tem razão, a gente tem que filmar. E a gente foi numa viagem, passou 3, 4 diárias filmando, não, tem mais diária filmando. E isso aparece de uma forma que é assim, que é indiscutível, gente. É uma fazenda gigantesca do tamanho de BH. Abandonado, um pasto abandonado, cheio de cupim. E aí você vai entrando na casa das pessoas, ao redor da casa dos assentados, né, que agora vão ser assentados, tem roças crescendo, tem floresta misturada, é uma agrofloresta, é o que a gente chama de agrofloresta, né, que o pessoal do meio ambiente chama de agrofloresta, eles não sabem nem o que é esse nome. E toda vez eu estou falando, nossa, aqui é uma agrofloresta, uma agro o quê? Não tenho esse nome, mas faço, pratico, né. Então a ideia é mostrar, o filme mostra isso de uma maneira que é indiscutível. Levar isso, a gente vai fazer várias exibições na COP para o público internacional, para tentar sensibilizar a filantropia internacional, né, marcos internacionais, e depois nesse festival, se a gente entrar, vai ser muito bacana, levar isso para a Comissão de Direitos Humanos da ONU, para que entenda-se, né, que há essa sintonia entre defesa de direitos na floresta e defesa da floresta, né? As duas coisas são inseparáveis. Então, nessa região do Pará, onde estão os maiores pecuaristas do Brasil e, portanto, do mundo, né? onde há mais conflitos rurais na história do Brasil, é naquela região, e a polícia mata, os pistoleiros matam, as pessoas morrem e continuam vindo gente ocupar. Por que as pessoas continuam indo ocupar essas áreas? Por que se tem tanto risco? Porque ali tem vida, elas estão vivendo ali, as pessoas tiveram filhos naquele lugar, os filhos estão com 10 anos, estão com comida na barriga, né? A vida está acontecendo naquele lugar, apesar de toda a violência. Então, toda essa parte que é muito bonita, que fala de vida, de sobrevivência e também de recuperação do solo, só para encerrar, assim, eu cubro muito essa questão do greenwashing na Repórter Brasil, né? Da questão de como as empresas vendem a pecuária, a agropecuária como regenerativa. Então, a regeneração do solo, aí você vai ver, são fazendas gigantescas que estão jogando agrotóxico para que o pasto cresça mais rápido e mais verdinho. Então, chamando isso de regeneração, então chamando isso de preservação ambiental, porque assim, pelo menos, eles não desmatam mais floresta, entendeu? Se o meu pasto é verdinho, você fica feliz que não desmata mais floresta. E aí tem dinheiro do Fundo de Meio Ambiente vindo para isso, né? Enquanto tem os sem terra, que estão ali morrendo por um pedaço de terra e, de fato, regenerando um pasto abandonado, transformando aquilo em comida, que vai ser comida por eles, é distribuída nas escolas, é vendida em feira. Então, assim, mostrar essa realidade e falar, olha, o dinheiro tem que vir para cá, tem que vir para ajudar, apoiar essa galera e defender essa galera das injustiças e das violências, né? Porque é evidente que os estados locais são muito associados às corrupções, são muito corrompidos, né? Enfim, é muito tópico. É pra cá? Sei. É para cá, Edu? Sim. Acho que é. Bom, a gente tem visto assim, tem vários casos, eu acho que assim, o grande indicador que a gente tem são casos. Em casos em diferentes comunidades, em diferentes regiões do Brasil, que você tem pessoas se envolvendo. Por exemplo, tem casos de comunidades bastante conservadoras que, por exemplo, no Mato Grosso, que entrou no programa lá junto com as organizações para conservar nascentes. E porque o problema lá é um problema de falta d'água. Outras comunidades, por exemplo, no Acre, problema grave de queimada, desmatamento, tudo,
criaram um grupo interreligioso, criaram a primeira brigada interreligiosa voluntária de combate a incêndios florestais. Outros estão trabalhando com plantio de florestas, outros. Então, tem muitos casos que acabam sendo indicadores, né, dispersos, mas que vão trabalhando na cultura, nessa ideia do engajamento das pessoas nesse tema, entendendo que esse tema tem a ver com a vida deles, tem a ver com o ar que eles respiram, tem a ver com o alimento que eles ingerem, tem a ver com a segurança climática, né? Hoje a gente tem esse grande problema, que é uma imensa insegurança que as pessoas têm, de estar na sua casa e de repente tem uma enchente carrega, tem um desmoronamento leva todo mundo, ou uma seca extrema. Então, tem vários exemplos que estão acontecendo. E também tem no plano mais agregado, mais de política pública, que é a mobilização dessa força para pressionar o parlamento, para pressionar o Supremo Tribunal Federal, para pressionar os governos locais, mas também para trabalhar na ideia de sensibilizar pessoas. Por exemplo, tem coisa modesta, mas que vai trabalhando também no campo da cultura. Tem várias lideranças que estão atrás de vereador para aprovar uma lei para criar o Dia Municipal de Plantio de Árvores, com aquela ideia de que um dia você planta, 364 você cuida, mas você vai plantar em lugares em que você pode estar gerando alternativa de renda para as pessoas, você pode estar plantando em lugares que você está conservando margem de rio, você está reduzindo vulnerabilidades. Então, assim, acho que essa ideia de ter muitos casos acontecendo no território, ela desconcentra essa pauta das organizações clássicas. Né? Então, essa é coisa de ambientalista, é aquela ONG. Mas quando você começa a ter as pessoas envolvidas com isso, para o político, passa a ideia também de que esse assunto está descendo para o nível popular e essa pressão volta para eles. A tendência é voltar, né, ao longo do tempo, quanto mais se trabalha com a consciência política. Né? E o último exemplo eu queria aproveitar e fazer uma propaganda aqui, né? O filme de vocês, eu queria convidar para vocês verem o nosso, o Amazônia Viva. 10 minutinhos, quando acabar aqui o painel, a gente vai estar ali com os aparelhos de realidade virtual, convidar todo mundo. E a gente vai lançar um novo agora na COP, que é o Amazônia para Sempre, e que a gente vai oferecer esse filme para ajudar a captar recursos internacionais para ajudar as organizações, diferentes organizações e também os programas públicos. Né? De novo, a força do audiovisual, né? Não só tocando o coração, mas mobilizando. E a última coisa, Edu, a gente fez uma pesquisa de opinião para ver se a emoção que as pessoas sentiam vendo o filme poderia se traduzir em ações. E a gente viu que, por exemplo, só para dar um indicador, 20% das pessoas doaram para ajudar os Yanomamis. Depois de ver o filme, subiu para 30%. Então, assim, se 20% é um caldo de cultura formado por toda essa coisa da sociedade, em 10 minutos, se você pode aumentar essa propensão, estamos falando assim, são indicadores bastante positivos que a gente pode explorar de muitas outras formas no Brasil também. Para não pensar em buscar recursos só fora. Aqui também tem muita gente sensível, né? Agora que eu entendi o que é uma campanha de impacto, né? Depois do Cheiro de Diesel, fui convidada pela Taturana lá em São Paulo, passei uma semana com eles, eu falei, caramba, já fazemos na favela campanhas de impacto há milênios. Só que agora a oportunidade é usar a ferramenta do audiovisual para isso. Chama vaquinha. Vaquinha, vaquinha. O que em português a gente também, aqui no Brasil, eles falam, né, crowdfunding. Desse jeito, eu não estava ligada nesses termos, né? Estou aprendendo agora. E aí, eu vejo o filme como mais um complemento da nossa luta, né? Das ferramentas que a gente já utiliza. A faixa na favela da Maré também é uma ferramenta, o carro de som é uma ferramenta, a bicicleta de som é uma ferramenta, o jornal impresso, a troca de livros e o bate-papo na favela também é uma ferramenta. Então o cinema é mais o audiovisual, no caso, né, o Cheiro de Diesel, vai ser mais uma ferramenta para esse trabalho que a gente já faz de mobilização de ideias para mobilizar práticas, né, internamente e fora. E aí eu vejo assim, que o filme tem uma oportunidade da gente debater que a ditadura não acabou nas favelas, a gente já está conseguindo pautar isso, o Grupo Tortura Nunca Mais, inclusive, já vem convidando a gente para debates, para essa troca entre um movimento e outro, sempre foi muito parceiro, mas já quer utilizar o filme como essa ferramenta, né? O Grupo Tortura Nunca Mais já luta há milênios para mudar o nome das ruas, por exemplo, tirar o nome dos generais,
Então, que essa luta continue com as favelas também, né? Que a gente lute pela mudança de nomes, de avenidas. Por exemplo, olhar a favela como um território que sofre a militarização, seja da polícia ou pelas forças armadas. Esse debate é muito importante para a gente, porque muitos filmes sobre polícia, até mesmo de companheiros e companheiras nossas, falam de vítimas, né? Familiares, vítimas. A gente quer trazer a favela como uma grande vítima, porque a favela é uma vítima da violação dos direitos humanos, é uma vítima da militarização. A saúde mental desses moradores, como fica, né? Como fica essa saúde mental? Em que momento a favela vai ser reparada por toda essa militarização, por toda essa ditadura na democracia brasileira? Por exemplo, a gente tem pessoas que estão presas, que são personagens do filme, que estão presas até hoje, acusadas de matar 10 soldados. E essas pessoas foram torturadas durante 3 dias numa mata no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha. E aí é lutar para a soltura dessas pessoas. E essas pessoas respondem pelo tribunal militar e ninguém sabe disso. A gente teve mais de 500 pessoas na Maré durante 2014 presas e respondendo pelo tribunal militar. Isso na democracia brasileira, isso não é possível. Então o filme vem com essa oportunidade de trabalhar isso. O filme também tem personagem vivo, né, que é o Vitor Santiago da Maré, que ele está paraplégico, perdeu uma perna porque o carro dele foi metralhado pelo exército, porque o exército se assustou. E aí deu um tiro, metralhou o carro, e ele não teve nenhum tipo de indenização. Ele tem que buscar. Olha a violência que é. Ele vai no hospital do exército buscar doação de fraldas e remédios. Então a gente quer lutar pela indenização, pela reparação ao Vitor, entendendo que ele nunca vai ser reparado, né? Ele está numa cadeira de rodas. Ele mesmo compra a própria cadeira de rodas por vaquinha, né? Por campanhas de impacto que a favela já faz há 10 anos, pela sobrevivência e pelo apoio mútuo, porque a favela é esse lugar da coletividade, né? E é isso. E outra coisa também muito importante é fazer com que a favela chegue a outros movimentos. A gente é tão invisibilizado porque nem enxerga a favela como um grande movimento ou o movimento de favelas como um movimento, né? Então, eu entendo que a gente precisa desse reencontro dos espíritos, reencontro dos povos ancestrais. O campo lutando com a gente, os indígenas lutando com a gente, a favela lutando com os quilombolas, com o campesinato, porque quando a gente olha as nossas realidades aqui, são as mesmas, né? São os mesmos impactos, vindos de formas diferentes, mas que nós somos os mesmos povos, ainda não vistos na sociedade brasileira. Vamos abrir a roda e enlarguecer. Pois falar sobre esse, sei lá, não sei se eu entendi bem. Indicadores concretos de produção, de realização para causas sociais. Pois é. Dentro da realização em cinema, assim, tem um indicador clássico de sucesso, que é a bilheteria, né? Mas esse é um indicador que a gente não pode se aferrar a ele, né? A gente não pode achar que um documentário sobre uma chacina no Pará, ou sobre ocupação militar nas favelas, ou sobre pessoas sofrendo na mão de uma mineradora, vão atrair hordas de público ao sábado à noite. Vamos ver esse filme para comer uma pizza? Talvez nem nós mesmos que iremos fazer esse programa, né? Então, assim, a gente vai ver esse filme. Vai ter gente que o sábado não dormiu. Então, a gente não... É isso, a gente tem que... Que bom que não durma. Para conseguir mobilizar. Então, é difícil a gente pensar nesse sentido, por isso que é importante pensar essas outras formas de circulação dessas obras, que vão se basear em outras métricas de realização, e aí vão ter, assim, se a gente quer ter tal impacto, né, se a gente quer executar, se a gente consegue ou não consegue, mas sinto que é muito difícil sentir a realização, porque a realização desses filmes que representa situações de luta, ela é também uma sensação de luta constante, né? Assim, é muito difícil a gente conseguir os meios para realizar esses filmes, é muito difícil a gente conseguir os meios para difundir esses filmes. A gente está sempre o tempo inteiro, assim, eu me sinto numa dívida eterna com a comunidade Beto Rodrigues, eterna, assim, eu acho que assim, não é possível que eu
não consiga fazer esse filme circular mais, então assim, dedicar mais, botar em outros movimentos sociais para circularem o filme, essa luta, ela se espelha, né? Assim, óbvio que a nossa luta é menor do que a deles, né? Nosso sofrimento não envolve a nossa própria vida, talvez Gisele está mais brincada na causa, assim, né? Mas eu e Ana estamos saindo de outros territórios, a gente não, né? Mas enfim, tem um certo espelhamento aí dessa sensação de luta constante. Mas assim, a sensação de realização do filme acontecer, dele existir, do que a gente conseguir é necessário, porque tem que existir uma crença de que a gente muda o mundo. Assim. Isso não é uma crença ingênua. O cinema muda o mundo. Não é uma crença ingênua. Não vai mudar assim, pronto, vou fazer um filme e vou conseguir a paz mundial. Agora, se eu não acredito que muda o mundo, eu não vou nem fazer esse filme. Nenhum, aliás. Não só esse. Eu não vou fazer filme nenhum. Não vou fazer nem um besterol. Não vou fazer, porque não muda nada. A pessoa vai entrar, não vai rir. Né? Então, assim, é uma crença de transformação no mundo. Né? Então, ainda mais quando a gente está lidando com essas lutas, sabendo que essa realização não vai ser fácil e que a divisão desse filme não vai ser fácil, mais ainda a gente tem que acreditar nisso, né? Então, vai muito mais de uma crença do que necessariamente desse retorno. Esse retorno, não necessariamente ele acontece. E quando acontece é muito, muito bom, assim, né? Mas não é assim, nossa, consegui, vendi 2 milhões de ingressos. Não é assim, né? É outro tipo de retorno que a gente vai tendo a miúda. Assim. E é importante você falar, afirmar e reafirmar isso aqui dentro, onde a gente tem um encontro de realizadores, potencializadores, ao encontro onde as pessoas trocam ideias justamente para que haja essa crença. Muitas pessoas podem estar aqui dentro, passado nos últimos dias, no Festival do Rio como um todo, e se perguntaram se também não queriam fazer obras como a que vocês 4 fizeram, mas por uma questão orçamentária, uma questão ainda de, puxa, será que eu vou conseguir ter esse retorno financeiro que é tão... No ano em que o cinema brasileiro apresentou tantas cifras como não apresentava desde a retomada, questões muito intrínsecas a isso. Será que eu vou conseguir esse retorno financeiro? Será que eu vou conseguir esse retorno de congratulações, de visibilidade? E a gente está falando de causas que mobilizam e transformam. Talvez o maior retorno seja ter a sua voz ainda emocionada e pensando, resignificando o olhar sobre aquele lugar que ela vive e conhece tão bem. É através da tela e da comunicação e da ação que podemos confrontar as desigualdades sociais e históricas e lutar pelo Brasil, onde a terra é sinônimo de liberdade. Eu convido todos a crerem nisso. Eu agradeço imensamente ao Carlos, à Ana, à Gisele, ao Eduardo,